Olá, boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Este é o Justiça Agora. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a restrição do foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado a parlamentares. Nesse momento, nós estamos no intervalo da sessão. Repórter Carla Lucena acompanhou essa decisão. Carla, boa tarde. Olá, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, os ministros concluíram agora há pouco o julgamento sobre a questão de ordem apresentada sobre o alcance do foro por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado, nos casos que investigam crimes cometidos por parlamentares. No comecinho da sessão, o ministro Dias Toffoli, que votou ontem, pediu para fazer uma alteração no voto dele e estender a restrição do foro a todas as autoridades. Vamos então acompanhar agora um trecho do voto do ministro Dias Toffoli. Tendo em vista a ideia de isonomia, ou seja, não podemos apenas e tão somente restringir o foro aos parlamentares, nós temos que, de acordo com o princípio da isonomia, então, aplicar esta interpretação a todos quanto tenham por força da Constituição Federal, foro de prerrogativa. Já decidimos várias vezes que leis estaduais que tratam, por exemplo, de crime de responsabilidade de governadores são inconstitucionais. E por que o são? Porque legislar sobre processo penal e a natureza do crime de responsabilidade, esta Corte já assentou que é uma natureza penal, administrativa, mas penal, político-penal, e que, então, as leis estaduais ou constituições estaduais não podem, sobre ela, disciplinarem. E depois do voto do ministro Dias Toffoli, votou o ministro Gilmar Mendes, o último voto desse julgamento. E ele também acompanhou o ministro Dias Toffoli nesse ponto, de estender o foro privilegiado a todas as autoridades. Com os 11 votos, o resultado, então, foi proferido pela ministra Carmen Lúcia e, por maioria, o Supremo decidiu que o alcance do foro privilegiado vale para os crimes cometidos durante o mandato e os crimes também devem estar relacionados ao cargo. A cobertura completa da sessão plenária de hoje você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Volto com você, William. Obrigado, Carla. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, rejeita o pedido da defesa do ex-presidente Lula para a transferência do processo sobre a reforma do sítio de Atibaia para a Justiça Federal de São Paulo. O pedido da defesa do ex-presidente foi baseado na decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal na semana passada, que determinou a retirada da Justiça Federal do Paraná de trechos da delação de ex-executivos da Odebrecht sobre Lula. Na negativa, o ministro Dias Toffoli disse que essa demanda ultrapassa o que foi decidido pela segunda turma e, por isso, não tem plausibilidade jurídica. E que a decisão de remeter os depoimentos da Odebrecht para a Justiça de São Paulo foi isolada. O ministro ressaltou que a turma não tirou a competência do juiz federal Sérgio Moro para o caso do sítio de Atibaia. Combate às fake news. Esse foi o assunto tratado entre o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, e o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Márcio Novaes. O encontro foi no gabinete da presidência do TSE. O ministro Luiz Fux conversou com o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, e também diretor da Record, Márcio Novaes, sobre o combate à veiculação e publicação nas redes sociais das fake news nas eleições gerais de 2018. A Abratel fará um seminário sobre o tema no mês que vem. A importância da participação, não só do ministro Fux, mas de toda a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral brasileiro, neste ano eleitoral, com a preocupação que todos nós temos, seja o setor de radiodifusão, seja os eleitores, seja toda a população, sejam todos os envolvidos nesse processo, é fundamental que a gente discuta isso. O importante é encontrar soluções, encontrar maneiras que possam evitar que as pessoas sejam, de qualquer modo, principalmente pelas notícias falsas, induzidas a cometerem erros. Os dois falaram também sobre a importância do trabalho prestado pelos meios de comunicação. Mostrar à população que ela tem, sim, um canal, ela tem uma informação, ela tem um caminho para encontrar as respostas das dúvidas e das informações que elas precisam ter com segurança, que é a imprensa livre e a imprensa séria, profissional que nós temos hoje. Justiça agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.